Quero deixar registrado Lei 8.112 de 1990, artigo 93, dada a nova redação da Lei 8.270 de 91, dispõe sobre a cessão de servidores de órgãos e entidades da administração pública federal. Assim determina: o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, Estados ou do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. Eu vou ler só a primeira hipótese, porque essa é a que nos interessa. Fica muito claro e transparente. 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, com a legislação federal. E queria, presidente, eu falei aqui na Tribuna Cidadã, não sei se o Fabinho está aqui, a nossa responsabilidade com as informações. Eu acho que acesso à informação é direito de todo mundo, mas a gente precisa ter responsabilidade com elas. E isso a sociedade precisa, a gente precisa, o cidadão precisa. Então quem busca as informações, quem busca acompanhar, quem busca fiscalizar o tempo inteiro, que é direito e dever da sociedade estar fiscalizando tudo, precisa ter responsabilidade com as informações. A gente discutiu isso aqui mais cedo, que contribui para a sociedade ser melhor. A gente hoje votou e aprovou o requerimento sobre a coordenadoria de assuntos religiosos, e aí o Luciano Diniz estava aqui do meu lado e me mostrou um comentário no Facebook dizendo o seguinte: Marcel é contra as questões religiosas. Então eu queria só lembrar duas coisas. Primeiro, o discurso do Luther King, um grande líder religioso no mundo inteiro. E segundo, ontem foi completado 14 anos do falecimento de Dom Helder Câmara. E uma grande referência, inclusive, para mim. E aí eu acho que nesses 5 minutos eu queria fazer um exercício aqui para a gente entender algumas coisas. E queria discutir religião, porque a gente costuma ouvir que política, religião e futebol não se discutem. Isso é uma máxima completamente equivocada. Completamente equivocada. Não é preciso que se discuta. E aí, a gente tem que levar em consideração os grandes valores, as grandes propostas de comportamento, os grandes ensinamentos que as religiões elas apresentam para todo cidadão, para as pessoas que frequentam, para as pessoas que exercitam suas espiritualidades. Ela apresenta isso, esses valores, esses comportamentos, esses bons ensinamentos, essas verdades, esses entendimentos de mundo, de sociedade, de humanidade, não podem e não devem ficar encastelados nas 4 paredes das diversas instituições religiosas. Ao contrário, quando a gente defende a vida, quando a gente defende o fim de extermínio da juventude, quando a igreja denuncia as injustiças, a corrupção, ela não discute apenas fé, ela discute sociedade, ela discute política. E esse tipo de relação é que eu acho que é a relação que nós devemos ter. O que a gente aprende nas catequeses, nas leituras dos evangelhos, ou dos livros que todos as outras manifestações religiosas adotam, eles merecem e precisam ajudar a melhorar a humanidade, melhorar o mundo, melhorar a sociedade. Dom Helder Câmara tem uma frase que virou célebre dele: quando eu dou pão aos pobres, me chamam de santo. Quando eu pergunto o porquê de tanta pobreza, me chamam de comunista, querem me prender e me torturar. Isso em plena ditadura militar. Dom Helder Câmara foi indicado 3 vezes a Nobel da Paz. A ditadura não deixou ele receber nenhum. E não houve vencedor em 2 vezes 3 anos. Então eu acredito que, como São Francisco de Assis, está falando tanto do Papa Francisco, São Francisco não aceitou nem espaço de poder dentro da própria igreja. E discutia muito a importância da igreja mudar os paradigmas da sociedade, da pobreza, da injustiça, da discriminação, da condenação de quem pensa diferente. E aí, presidente, colegas vereadores, o público que permanece até aqui, a política ela seria muito melhor se fosse pautada nos valores
daqueles que acreditam em algum tipo de fé, em algum tipo de ensinamento positivo, em algum tipo de valor que vale a pena. Seria muito melhor para a política, seria muito melhor para a sociedade. Agora, a sociedade, o Estado, os espaços públicos não podem, no meu entendimento, e não devem estar a serviço dessas religiões, a serviço das instituições religiosas. É esse o debate que eu estou trazendo aqui, que eu tentei fazer mais cedo, que as pessoas já partiram instantaneamente para distorcer nas redes sociais, que também não me incomoda a distorção nas redes sociais, mas eu acho que esse debate vale a pena se fazer aqui. Para encerrar, presidente, de fato, aquelas grandes propostas de vida em plenitude, não roubar, não matar, não levantar falsos testemunhos, de justiça, de igualdade, ela levou um dos grandes líderes da humanidade, Jesus Cristo, a ser um preso político, torturado, porque questionou o Império Romano, porque não quis que o Império Romano fosse utilizado para nem propagar sua própria fé. Então esse grande exemplo de Jesus Cristo nos ensina que nós precisamos discutir a sociedade, a política, a partir dos modelos de fé, de vida, de ensinamentos que nós temos nas nossas igrejas, nos nossos centros, nos nossos espaços de manifestação de fé, e que inclusive os ateus também são pessoas que podem discutir com qualidade da sociedade, diversos, inúmeros. E aí, concluindo, nós não podemos aparelhar a fé das pessoas e os espaços de discussão de um outro mundo, de uma outra realidade, aos espaços de governo, espaços de institucionais. Esse foi o debate que eu fiz, e assim, que fique esclarecido, que fique posto, para que a gente não tenha outros entendimentos. Muito obrigado. Antes de passar ao próximo orador, vou prorrogar a sessão por mais 10 minutos.